Assinei como fiadora para minha cunhada, ela sumiu e me deixou R$ 120 mil em dívidas. Levei 4 anos pagando tudo. Quando terminei, processei ela, bloqueei tudo e hoje ela trabalha para me pagar antes de continuarmos. Por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está ouvindo nos comentários. Meu nome completo e verdadeiro é Débora Regina Santos. Tenho 42 anos de existência intensamente marcada por responsabilidade financeira obsessiva. Cultivada desde a adolescência, quando vi meus pais perderem casa própria por dívidas mal planejadas e imprudentes. Carreira sólida construída tijolo por tijolo como gerente administrativa em empresa de logística onde trabalho há 18 anos. Consecutivos, sem uma única falta injustificada ou atraso nos pagamentos de minhas obrigações financeiras pessoais e uma ingenuidade devastadora, imperceptível, autodestrutiva que me fez acreditar cegamente que laços familiares significavam automaticamente confiança justificada e proteção mútua contra adversidades inevitáveis da vida adulta complicada. A história absolutamente aterrorizante, financeiramente devastadora e ultimamente reveladora sobre natureza humana predatória, que vou narrar agora com cada número doloroso gravado, permanentemente em minha memória traumatizada, começou numa tarde de quinta-feira aparentemente normal. Ordinária de abril, quando Patrícia, minha cunhada, 10 anos casada com meu irmão mais velho Ricardo, apareceu inesperadamente no meu apartamento modesto, mais organizado, trazendo bolo caseiro ainda morno, embrulhado carinhosamente em papel alumínio e aquele sorriso encantador perfeitamente calibrado que sempre usava quando precisava algo significativo, mas fingia ser pedido insignificante casual entre familiares próximos e confiáveis. Eu havia acabado de chegar exausta de mais um dia particularmente estressante, massacrante no escritório, coordenando equipe de 12 funcionários através de auditoria financeira trimestral rigorosa que expôs inconsistências preocupantes, exigindo correções urgentes antes da apresentação semanal para a diretoria impaciente e crítica. Meus pés doendo dentro de sapatos de salto médio obrigatórios para manter a aparência profissional corporativa esperada. Blusa social grudada desconfortavelmente nas costas suadas pelo ar-condicionado central, quebrado há 3 semanas que a administração prometia consertar sem nunca cumprir prazo estabelecido. Patrícia entrou alegremente, excessivamente animada, abraçando-me efusivamente como se não nos víssemos há meses, quando na verdade havíamos almoçado juntas domingo anterior em churrasco familiar, comemorando aniversário do meu pai, comentando entusiasticamente sobre decoração modesta do meu apartamento de 2 quartos que eu havia comprado sozinha, orgulhosamente após economizar entrada durante 6 anos inteiros trabalhando turnos extras sempre que possível. Querida cunhada favorita, preciso conversar rapidamente sobre uma oportunidade incrível, fantástica que apareceu para mim e Ricardo finalmente realizarmos o sonho de ter apartamento próprio, ao invés de desperdiçar dinheiro pagando aluguel eternamente para proprietários que enriquecem às nossas custas mensalmente. Ela começou colocando bolo na minha mesinha de centro arranhada, enquanto eu preparava café instantâneo na cozinha compacta, voz melodiosa carregada com entusiasmo perfeitamente falsificado que eu, ingenuamente, estupidamente interpretei como alegria genuína. Encontramos apartamento perfeito, maravilhoso, em bairro ótimo, bem localizado próximo ao metrô e escolas excelentes caso decidamos ter filhos futuramente. Preço absolutamente inacreditável, porque proprietários estão desesperados vendendo rapidamente, para quitar dívidas urgentes antes de execução judicial inevitável. Financiamento aprovado pelo banco, documentação toda verificada impecavelmente, falta apenas uma formalidade burocrática minúscula, insignificante, que você pode resolver facilmente com sua reputação creditícia impecável e estabilidade profissional comprovada. Deveria ter percebido sinais óbvios, alarmes gritantes naquele momento crucial quando ela minimizou propositalmente, estrategicamente, manipulativamente, o pedido devastador prestes a mudar completamente a trajetória da minha existência financeira pelos próximos anos torturantes. Mas estava cansada demais mental e fisicamente após semana particularmente brutal no trabalho, confiava ingenuamente, automaticamente, estupidamente em família porque cresci acreditando fervorosamente que sangue compartilhado. Criava obrigações morais inquebráveis de lealdade mútua e proteção recíproca. Que tipo de formalidade exatamente, Patrícia? Perguntei distraidamente, servindo café fumegante em xícaras desemparelhadas, enquanto minha mente ainda processava relatórios financeiros complexos deixados incompletos no escritório, aguardando revisão primeira hora,
manhã seguinte. Apenas assinar como fiadora do financiamento, porque banco exige garantia adicional considerando que Ricardo está temporariamente entre empregos atualmente, situação absolutamente transitória que será resolvida nas próximas semanas, quando entrevistas pendentes em 3 empresas diferentes finalizarem processos seletivos já bem avançados, ela explicou casualmente, descuidadamente, como se estivesse pedindo xícara de açúcar emprestada ao invés de responsabilidade financeira potencialmente catastrófica. É literalmente só formalidade burocrática bancária para satisfazer regulamentações ridículas excessivas do sistema financeiro brasileiro paranoico. Nem vai aparecer no seu nome realmente, apenas nos bastidores contratuais invisíveis, que ninguém nunca olha novamente após a assinatura inicial. E obviamente nunca precisaríamos acionar garantia porque pagaremos rigorosamente. Pontualmente, cada parcela mensalmente sem atraso único, considerando que minha carreira de personal trainer está decolando maravilhosamente, com clientes novos chegando semanalmente através de indicações entusiasmadas e plataforma digital que estou construindo sistematicamente. As palavras dela fluíram suavemente, convincentemente, como mel envenenado que eu ingeri voluntariamente, avidamente sem questionar ingredientes tóxicos, ocultos cuidadosamente sob camada superficial de doçura familiar reconfortante. Patrícia, não sei realmente se é boa ideia me envolver financeiramente, mesmo sendo apenas formalidade como você diz, porque aprendi dolorosamente através da experiência traumática dos meus pais que dívidas imobiliárias são compromissos sérios, prolongados, potencialmente destruidores. Se algo dar errado inesperadamente, comecei hesitantemente, instinto autopreservador financeiro, cultivado obsessivamente durante décadas, acionando alarmes fracos, facilmente ignoráveis. Talvez vocês devessem esperar até Ricardo conseguir emprego estável novo antes de assumir compromisso financeiro tão significativo, substancial, de dezenas de anos. Expressão de Patrícia transformou-se instantaneamente, dramaticamente de alegria ensaiada para tristeza profunda convincente. Olhos verdes enchendo-se com lágrimas que brotaram suspeitosamente rápido, perfeitamente calibradas para manipular emocionalmente. Débora, sinceramente, não acredito que você, justamente você que sempre pregou importância de família unida apoiando-se mutuamente através de dificuldades temporárias, recusaria ajudar seu próprio irmão realizando o sonho legítimo de ter lar próprio estável para finalmente construir família segura. Estamos falando de oportunidade única, irrepetível, que desaparecerá completamente se não agirmos imediatamente porque outros compradores interessados estão fazendo propostas competitivas agressivas. Se você realmente não confia em nós pagando compromisso assumido responsavelmente, então suponho que anos de convivência familiar significam absolutamente nada comparado à sua obsessão neurótica patológica com segurança financeira egoísta. Ela disse com voz trêmula perfeitamente calibrada, misturando culpa manipuladora com vitimização estratégica. As palavras dela acertaram precisamente, dolorosamente, pontos vulneráveis psicológicos que ela conhecia intimamente após anos observando dinâmicas familiares e identificando fraquezas exploráveis metodicamente. Meu irmão Ricardo sempre foi pessoa frágil financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, desde a adolescência turbulenta marcada por escolhas impulsivas questionáveis, empregos instáveis numerosos durando meses antes de demissões inevitáveis por conflitos interpessoais ou desempenho inadequado, relacionamentos românticos desastrosos consecutivos até conhecer Patrícia, que inicialmente parecia estabilizá-lo beneficamente. Eu sempre senti responsabilidade protetora excessiva, possivelmente patológica de irmã mais nova, compensando a ausência de figura paterna forte após divórcio traumático dos nossos pais quando ele tinha 16 anos e eu 13. Não é questão de confiança familiar, Patrícia. É apenas prudência financeira básica, sensata que qualquer pessoa responsável deveria exercer antes de assumir compromisso legal significativo de dezenas, possivelmente centenas de milhares de reais. Tentei explicar, razoavelmente, defensivamente enquanto culpa manipuladora, começava a corroer determinação inicial sensata. Mas deixa eu pensar cuidadosamente, conversar com o gerente do meu banco amanhã, para entender completamente implicações legais e financeiras específicas antes de tomar decisão definitiva sobre assunto tão importante, consequente. Amanhã será tarde demais, Débora. Proprietários estabeleceram prazo final hoje às 21 horas para entregarmos documentação completa, incluindo comprovação de fiador qualificado
ou venderão imediatamente para outros compradores aguardando, ansiosamente em fila, que pagarão até mais caro do que o valor negociado vantajosamente com Ricardo. Ela insistiu urgentemente, dramaticamente, pressionando temporalmente, eliminando a oportunidade de reflexão cuidadosa, deliberada, que poderia desmascarar manipulação subjacente. Por favor, Dê, estou implorando como cunhada, como família. Como pessoa que te ama sinceramente e sempre admirou sua responsabilidade inspiradora. É literalmente assinar 3 papéis simples que tenho aqui já preparados convenientemente pelo banco. Leva 5 minutos máximo do seu tempo precioso. E estaremos eternamente, profundamente gratos pela ajuda solidária que nunca, jamais será necessária realmente, porque somos adultos responsáveis comprometidos, pagando obrigações pontualmente. Aquele momento fatídico, irreversível, quando cedi pressão manipuladora. Ao invés de ouvir instinto autopreservador gritando advertências urgentes, permanecerá eternamente como decisão mais estúpida, destrutiva, autodestrutiva da minha existência adulta inteira. Assinei os documentos rapidamente, mecanicamente, estupidamente, enquanto Patrícia observava ansiosa, assegurando que eu colocava assinatura legível, clara em cada local indicado por adesivos amarelos marcadores, estrategicamente posicionados, explicando rapidamente com voz suave e hipnótica que eram contratos padronizados bancários, idênticos usados milhares de vezes diariamente em instituições financeiras nacionalmente. Pronto, Patrícia. Espero sinceramente que tudo corra perfeitamente bem com o apartamento novo de vocês e Ricardo finalmente consiga emprego estável, permitindo construir vida financeira sólida, responsável. Disse entregando documentos assinados com sensação desconfortável persistente no estômago que ignorei deliberadamente, estupidamente atribuindo a cansaço acumulado e fome negligenciada. Você é literalmente a melhor cunhada do universo inteiro, Débora. Prometo solenemente que nunca esqueceremos essa generosidade familiar incrível e recompensaremos adequadamente, assim que estabilizarmos financeiramente completamente. Patrícia declarou ebricando-me efusivamente. Excessivamente antes de sair, apressadamente apartamento, carregando documentos assinados como troféu conquistado, ardilosa, estrategicamente, predatoriamente, deveria ter estranhado que ela não ofereceu cópia dos contratos assinados para meus arquivos pessoais. Não forneceu detalhes específicos sobre o endereço exato do apartamento financiado, valor preciso das parcelas mensais, prazo total do financiamento ou qualquer informação concreta, verificável, além de promessas vagas reconfortantes, destinadas a acalmar temporariamente consciência inquieta. Os 3 meses seguintes passaram normalmente, aparentemente sem incidentes preocupantes. Patrícia postava regularmente fotografias alegres nas redes sociais, mostrando obras de reforma do apartamento supostamente novo, decorado progressivamente com móveis comprados parceladamente. Ricardo finalmente conseguiu emprego, vendendo seguros através de conhecido que ofereceu oportunidade duvidosa, baseada em comissões variáveis, sem salário base garantido. Jantares familiares mensais continuaram normalmente com conversas triviais sobre o cotidiano sem menção alguma ao financiamento ou minha participação como fiadora esquecida. Convenientemente, propositalmente, eu havia praticamente esquecido completamente o episódio quando carta registrada oficial chegou no meu endereço residencial numa terça-feira chuvosa, melancólica de julho, trazendo notícias absolutamente devastadoras, aterrorizantes que transformariam completamente os próximos 4 anos da minha existência em inferno financeiro interminável. A carta formal, fria, juridicamente impessoal do banco informava sucintamente, burocraticamente, que o financiamento imobiliário, onde eu constava como fiadora solidária, estava inadimplente há 2 meses consecutivos completos. Parcelas não pagas acumulavam juros compostos exorbitantes diariamente. Multas contratuais progressivas crescendo exponencialmente. E como garantidora legal solidária, eu era responsável imediata, integral, inquestionavelmente pelo débito total acumulado que já alcançava assustadores R$ 32.400, considerando o principal atrasado mais encargos moratórios calculados contratualmente. Meu coração literalmente parou momentaneamente antes de disparar,
violentamente como tambor-guerra, martelando dolorosamente contra costelas comprimidas quando reli novamente aqueles parágrafos técnicos destruidores explicando que eu tinha prazo improrrogável de 15 dias corridos para regularizar débito integralmente ou enfrentaria execução judicial imediata, incluindo penhora de salário mensal, bloqueio de contas bancárias, restrição creditícia nacional permanente através dos órgãos de proteção ao crédito. Liguei imediatamente, freneticamente, desesperadamente para Patrícia. Mas o celular dela direcionava direto para a caixa postal, indicando que estava desligado ou fora de área de cobertura. Propositalmente, estrategicamente e covardemente, tentei Ricardo repetidamente durante 2 horas seguidas com o mesmo resultado frustrante e desolador. Dirigi em estado de pânico crescente até o endereço que recordava vagamente eles mencionarem morando. Recentemente, mas o apartamento estava vazio completamente. Senhorio idoso informou que eles haviam mudado abruptamente há 3 semanas sem avisar antecipadamente, deixando 2 meses de aluguel atrasados que ele estava tentando cobrar judicialmente sem sucesso. Fui pessoalmente até a agência bancária a primeira hora seguinte, exigindo explicações urgentes, detalhes completos sobre situação incompreensível, aterrorizante, que aparentemente me responsabilizava financeiramente por dívida imobiliária crescente que não autorizei conscientemente assumir. Dr. Carlos, gerente bancário de relacionamento de 51 anos, com expressão profissionalmente neutra, mas não completamente desprovida de compaixão humana, abriu o arquivo digital volumoso no computador, revelando progressivamente, dolorosamente, a extensão completa da armadilha financeira que Patrícia havia construído meticulosamente, predatoriamente usando minha confiança ingênua como ferramenta destrutiva. Senhora Débora, compreendo perfeitamente seu choque compreensível diante da situação. Mas, infelizmente, legalmente, inquestionavelmente, os documentos que a senhora assinou constituem fiança solidária plena, irrevogável de financiamento imobiliário, no valor total de R$127 mil distribuídos, em 360 parcelas mensais durante 30 anos, conforme contratos padrão assinados validamente. Reconhecidos em cartório, ele explicou gentilmente, mas firmemente apontando para a tela do computador, exibindo minha assinatura inconfundível, reconhecível, autenticando responsabilidade financeira devastadora. Isso é absolutamente impossível, incorreto. Patrícia me disse explicitamente, categoricamente, que era apenas formalidade burocrática insignificante, que meu nome nem apareceria realmente, que nunca seria acionada a garantia porque eles pagariam pontualmente. Protestei com voz crescentemente histérica, desesperada enquanto realidade esmagadora começava a penetrar a consciência atordoada resistente. Não li detalhes específicos dos contratos porque confiei estupidamente, ingenuamente na palavra dela como cunhada, como família suposta leal. Certamente existe alguma cláusula legal, proteção contra fraude, má-fé, manipulação deliberada? Dr. Carlos suspirou longamente, pesadamente, como um homem que havia presenciado variações infinitas do mesmo drama humano trágico, repetindo-se incansavelmente através de décadas carreira bancária. Senhora Débora, legalmente, juridicamente, contratualmente, não importa o que foi prometido verbalmente ou quais foram circunstâncias persuasivas que levaram à assinatura. O que importa exclusivamente e inquestionavelmente é que a senhora assinou livremente, conscientemente, documentos legais constituindo fiança solidária plena. Fiança solidária significa precisamente que a senhora responde integralmente, imediatamente, independentemente pela dívida, exatamente com mesmas obrigações do devedor principal, caso este se torne inadimplente, que é exatamente a situação atual infeliz. Ele explicou pacientemente, pedagogicamente, como professor ensinando lição dolorosa sobre responsabilidade financeira adulta, os mutuários principais, seu irmão Ricardo e cunhada Patrícia. Não apenas pararam de pagar parcelas há 2 meses, mas aparentemente desapareceram. Completamente não respondem comunicações bancárias oficiais, enviadas repetidamente. Endereços fornecidos estão desatualizados, incorretos telefones desativados permanentemente. Banco não tem opção legal, exceto acionar garantidores solidários, que no caso é exclusivamente a senhora como única fiadora constante contratualmente. As palavras dele reverberavam pelo escritório climatizado artificialmente como sentença judicial definitiva, selando o destino financeiro devastador e inevitável pelos anos subsequentes torturantes, intermináveis de sacrifício extremo. Privação constante, vergonha permanente. Quanto exatamente devo atualmente e quanto serei responsável totalmente se eles nunca mais pagarem absolutamente nada?
Perguntei com voz trêmula, fracamente controlando lágrimas, ameaçando transbordar publicamente constrangedoramente. Atualmente, o débito vem sido acumulado com juros moratórios e multas contratuais é R$ 32.400, que precisa ser regularizado urgentemente nos próximos 12 dias para evitar execução judicial imediata e restrições creditícias devastadoras, permanecendo registradas anos após quitação integral. Se os mutuários principais nunca retomarem pagamentos responsavelmente, a senhora será responsável legalmente, inquestionavelmente, pelo saldo devedor total residual do financiamento, que atualmente permanece em R$ 127 mil, distribuídos nas 350 e 8 parcelas mensais restantes, de aproximadamente R$ 354, cada acrescidas juros. Compostos mensais de 0,8%, conforme tabela contratual específica, Dr. Carlos detalhou metodicamente, friamente, devastadoramente cada número, martelando mais profundamente realização horrorosa da magnitude catastrófica do problema financeiro assumido. Involuntariamente e estupidamente. Saí da agência bancária cambaleando zonza, atordoada como boxeadora nocauteada brutalmente, tentando manter consciência funcional minimamente, sol do meio-dia queimando cruelmente pele exposta enquanto transeuntes apressados passavam indiferentes ao desastre pessoal silencioso acontecendo. Internamente devastadoramente. Como isso era possível? Como pessoas que chamava família, compartilhava refeições domingueiras, presenteava em aniversários, poderiam deliberadamente, premeditadamente, cruelmente, armar cilada financeira tão devastadora, desaparecer covardemente duxando-me sozinha, enfrentando consequências catastróficas de decisões fraudulentas delas. Liguei imediatamente, freneticamente para Marina, minha melhor amiga e confidente há 15 anos, desde que começamos trabalhando. No mesmo prédio comercial, compartilhando almoços apressados na praça de alimentação barulhenta e desabafos sinceros sobre chefes impossíveis, relacionamentos complicados, sonhos adiados. Mari, preciso que venha urgentemente ao meu apartamento agora mesmo. Não consigo processar o que está acontecendo. Acho que estou enlouquecendo. Perdendo completamente o juízo, consegui articular entre soluços incontroláveis que faziam meu corpo inteiro tremer violentamente. Ela não fez perguntas desnecessárias, apenas disse com aquela firmeza reconfortante característica: estou saindo do escritório agora. Chego em 15 minutos. Respira fundo, Dé. Marina chegou rapidamente, abraçou-me longamente sem dizer nada inicialmente, apenas deixando que eu desabasse completamente no sofá desgastado enquanto lágrimas molhavam sua blusa de seda. Cara que ela nunca se importava de arruinar por minha causa, quando finalmente consegui articular palavras coerentes entre soluços convulsivos. Narrei toda a história humilhante, desde a visita de Patrícia com bolo envenenado de manipulação, até carta devastadora do banco transformando minha existência em pesadelo financeiro inescapável. Marina ouviu atentamente cada palavra torturante, expressão passando progressivamente de choque inicial para raiva crescente, finalmente solidificando-se em determinação férrea que conhecia bem de situações anteriores, quando alguém tentava prejudicar pessoas que ela amava incondicionalmente. Débora, escuta com atenção cada palavra que vou dizer agora porque é absolutamente crucial, vital para sua sobrevivência financeira e emocional pelos próximos anos. Marina começou segurando firmemente meus ombros, tremendo, forçando-me a olhar diretamente em seus olhos castanhos, ardendo com indignação justa. Você não é estúpida, ingênua ou culpada por confiar em família como deveria poder fazer naturalmente, sem suspeitar traição premeditada. Patrícia e Ricardo são golpistas manipuladores profissionais que estudaram suas fraquezas psicológicas anos inteiros, esperando o momento oportuno para aplicar a armadilha devastadora. Isso não reflete absolutamente nada sobre seu caráter, inteligência ou valor como ser humano. Reflete exclusivamente sobre a natureza predatória deles. As palavras dela penetravam lentamente através do nevoeiro denso de autoflagelação paralisante que dominava minha mente torturada desde descobrir a extensão completa da catástrofe financeira. Mas, Mari, como não percebi sinais óbvios? Como deixei isso acontecer estupidamente assinando documentos sem ler, confiando cegamente em promessas vagas? Protestei fracamente, voz embargada por vergonha esmagadora que ameaçava sufocar-me completamente. Qualquer pessoa minimamente sensata teria questionado, investigado, protegido-se adequadamente. Fui idiota completa acreditando que família significava lealdade automática, proteção recíproca contra adversidades. Mereço consequências dessa ingenuidade patética, dessa confiança estúpida.
Marina sacudiu-me, gentilmente, mas firmemente pelos ombros, interrompendo espiral descendente de autoacusação destrutiva. Para imediatamente com essa narrativa autoflagelante tóxica, Débora, manipuladores como Patrícia são mestres em explorar precisamente qualidades admiráveis, como lealdade familiar, generosidade, confiança. Eles transformam virtudes em vulnerabilidades estrategicamente. Milhares de pessoas inteligentes, educadas, cautelosas caem em armadilhas similares diariamente porque golpistas profissionais estudam psicologia humana obsessivamente. Aperfeiçoam técnicas persuasivas durante anos praticando em vítimas sucessivas. Você foi alvo deliberado, não participante voluntária negligente. Diferença é absolutamente crucial para processar trauma adequadamente sem internalizar. Culpa que pertence exclusivamente aos perpetradores. Respirei profundamente tentando absorver sabedoria das palavras dela, combatendo o impulso arraigado de assumir responsabilidade total por situação criada inteiramente por decisões maliciosas de outros. O que faço agora praticamente, Mari? Como sobrevivo financeiramente aos próximos anos pagando dívida imensa que não contraí conscientemente? Como enfrento a vergonha e humilhação de colegas descobrindo situação? Como reconstruo vida destroçada completamente quando mal consigo levantar da cama amanhãs? Perguntei desesperadamente, necessitando desesperadamente plano concreto, passos práticos para navegar desastre aparentemente insuperável. Primeiro, amanhã, primeira hora. Vamos juntas consultar a advogada especializada em direito contratual que conheço da faculdade. Doutora Helena Rodrigues. Mulher brilhante com décadas de experiência defendendo vítimas de fianças fraudulentas. Marina respondeu já formulando estratégia mentalmente com aquela eficiência organizacional característica que tornava a contadora excepcional. Segundo, você vai ficar temporariamente no meu apartamento até estabilizarmos situação financeira porque não vou permitir que enfrente isso sozinha, isoladamente. Terceiro, vamos mapear completamente suas finanças. Criar orçamento rigoroso, negociar com o banco condições de pagamento sustentáveis, evitando execução judicial imediata. Quarto, eventualmente quando estiver emocionalmente mais forte, consideraremos contratar investigador particular, rastreando Ricardo e Patrícia para responsabilização legal adequada. A clareza, especificidade do plano acalmou marginalmente pânico paralisante que ameaçava consumir-me completamente desde receber carta devastadora horas atrás. Marina sempre possuíra capacidade extraordinária de transformar caos emocional esmagador em passos concretos manejáveis. Habilidade que salvará-me repetidamente através de crises menores anteriores. Mas seria absolutamente vital, navegando catástrofe atual sem precedentes. Obrigada, Mari. Não sei como sobreviveria a isso sem você. Murmurei gratamente, abraçando-a forte enquanto lágrimas recomeçavam a fluir, mas desta vez misturadas com alívio minúsculo de não estar completamente sozinha enfrentando devastação. Sempre estarei aqui, incondicionalmente. Esse é significado verdadeiro de família, escolhida versus família sanguínea que te traiu cruelmente. Ela respondeu, acariciando meus cabelos despenteados maternalmente. Passamos o resto daquela noite interminável organizando praticamente. Marina ligou para a doutora, Helena conseguindo consulta emergencial manhã seguinte. Ajudou-me a empacotar pertences essenciais para a mudança temporária ao apartamento dela, preparou chá calmante forte enquanto eu tentava processar mentalmente a magnitude da mudança forçada nas próximas semanas, meses. Possivelmente anos de privação financeira extrema pagando dívida gigantesca que não era legitimamente minha, mas pela qual respondia legalmente inquestionavelmente. Aquela noite dormi intermitentemente, acordando repetidamente de pesadelos vívidos, onde assinava documentos infinitos, enquanto Patrícia ria maniacamente. Onde bancos executavam judicialmente tudo o que possuía daxando-me literalmente na rua, sem absolutamente nada. Onde confrontava Ricardo exigindo explicações, mas ele evaporava como fumaça, zombando de minha ingenuidade patética. Marina dormiu no sofá próximo, acordando imediatamente cada vez que eu gritava dormindo, oferecendo presença reconfortante e silenciosa, até eu adormecer novamente fitful inquietamente. Às 6 da manhã seguinte, desistimos de fingir que conseguiríamos descansar adequadamente. Preparamos café forte silenciosamente enquanto o sol nascente iluminava gradualmente o apartamento modesto revelando normalidade mundana contrastando cruelmente com turbulência emocional interior devastadora. A consulta com Dra. Helena às 9 horas foi simultaneamente esclarecedora e aterrorizante, revelando progressivamente a realidade legal brutal da situação. Enquanto eu narrava cronologicamente eventos, desde visita de Patrícia até carta
do banco. Doutora Helena era mulher impressionante de 53 anos. Cabelos grisalhos prateados cortados curtos profissionalmente, olhos castanhos escuros penetrantes protegidos por óculos, leitura pendurados em corrente dourada, presença comandante que inspirava confiança imediata, apesar de severidade natural. O escritório dela era organizado impecavelmente, paredes cobertas com diplomas numerosos e certificações especializadas, estantes repletas de códigos legais, volumosos e precedentes jurisprudenciais cuidadosamente catalogados. Senhora Débora, compreendo perfeitamente o trauma emocional devastador que está experienciando, mas preciso ser absolutamente franca, honesta sobre a realidade legal que enfrenta para podermos desenvolver estratégia defensiva realista ao invés de alimentar esperanças falsas que desabariam dolorosamente. Posteriormente, doutora Helena começou após ouvir atentamente relato completo, dedos entrelaçados profissionalmente sobre mesa organizada. Fiança solidária é instituto jurídico estabelecido firmemente no Código Civil Brasileiro, significando que o fiador responde integral, imediata, inquestionavelmente pela dívida, exatamente nas mesmas condições do devedor principal. Não existe distinção legal entre responsabilidade do mutuário original e do garantidor solidário. Banco pode cobrar de qualquer um, ambos, simultaneamente ou sequencialmente conforme conveniência institucional. As palavras dela caíam como martelo judicial definitivo, selando o destino financeiro pelos anos subsequentes. Mas certamente existe recurso legal, proteção contra manipulação, má-fé, falsas promessas que induziram a assinatura dos contratos? Argumentei desesperadamente, buscando escape jurídico da armadilha Ferrando-Sei, inexoravelmente. Patrícia deliberadamente mentiu sobre a natureza dos documentos, minimizou propositalmente a responsabilidade envolvida, pressionou temporalmente, eliminando a oportunidade de reflexão adequada. Isso não constitui fraude, coerção, vício de consentimento anulando o contrato? Doutora Helena suspirou pesadamente, expressão profissional suavizando marginalmente, revelando compaixão humana subjacente. Teoricamente, sim, vício de consentimento pode anular contratos em circunstâncias específicas. Praticamente, porém, provar judicialmente que houve coerção, fraude ou erro substancial é extremamente difícil. Demorado, caro, quando envolve documentos assinados voluntariamente, reconhecidos em cartórios sem testemunhas presenciais da manipulação. Seria sua palavra contra a dela. E tribunais geralmente privilegiam segurança jurídica dos contratos escritos sobre alegações posteriores de IMF que poderiam ser fabricadas, estrategicamente por devedores inadimplentes tentando escapar a obrigações legítimas. Processo judicial contestando validade da fiança levaria anos. Custaria dezenas de milhares de reais em honorários advocatícios, perícias, custas processuais, com probabilidade estatística baixa de sucesso final. A explicação brutal destruiu esperanças frágeis de solução jurídica mágica que anularia responsabilidade financeira mediante argumento legal engenhoso. Realidade inexorável era simples, cruel. Eu havia assinado documentos legalmente válidos. Respondi integralmente pela dívida independentemente de circunstâncias que levaram à assinatura. Precisava enfrentar consequências durante anos subsequentes, pagando metodicamente ou enfrentando execução judicial devastadora. Então estou literalmente presa, condenada financeiramente pelos próximos anos sem escape possível? Perguntei com voz derrotada, última resistência desmoronando diante de realidade legal implacável. Não exatamente condenada, mas definitivamente responsável financeiramente, conforme lei atual. Doutora Helena corrigiu gentilmente, mas firmemente. Existem estratégias defensivas, negociações possíveis que podem minimizar dano, tornar situação manejável ao invés de completamente catastrófica. Primeiro, vamos imediatamente ao banco negociar reestruturação da dívida, extensão de prazo, redução de juros, qualquer concessão possível, considerando que você é fiadora inadimplente, involuntária ao invés de devedora principal, deliberadamente caloteira. Bancos preferem negociar pagamentos sustentáveis, longos, versus executar judicialmente com custos processuais altos. Recuperação incerta, publicidade negativa. Segundo, vamos investigar a possibilidade de localizar Ricardo e Patrícia para responsabilização solidária através de ação regressiva, onde você, pagando dívida, pode depois cobrar judicialmente deles valores desembolsados mais danos morais. Mas eles desapareceram completamente, propositalmente, estrategicamente, sabendo que seriam procurados eventualmente. Protestei desanimadamente. Como localizar pessoas que não querem ser encontradas? Provavelmente mudaram cidade, talvez até estado, vivendo discretamente evitando qualquer rastro rastreável.
Marina interveio pela primeira vez durante consulta. Conheço um investigador particular, especializado em rastreamento de devedores fugitivos, Sérgio Tavares, ex-funcionário bancário que se especializou em localizar pessoas tentando escapar dívidas. Trabalha discretamente, eficientemente, tem taxa de sucesso razoável, segundo conhecidos que utilizaram serviços dele anteriormente. Doutora Helena acenou aprovadoramente. Investigador particular competente. Pode ser investimento estratégico, válido se conseguir localizar devedores principais, possibilitando recuperação judicial posterior. Porém, preciso advertir realisticamente. Mesmo localizando-os, executando-os judicialmente, recuperação financeira real depende completamente de possuírem patrimônio penhorável, renda executável. Se estão vivendo informalmente, sem bens registrados em nome próprio, salários formais, recuperação pode ser impossível praticamente. Apesar de vitória judicial teórica, seria vitória moral, satisfação psicológica de responsabiliza, los legalmente, mas não necessariamente recuperação financeira substancial. As palavras dela eram brutalmente honestas, desprovidas de otimismo falso consolador, mas ultimamente respeitosas da minha inteligência ao apresentar. Realidade completa, sem filtros protetores e infantilizantes. Apreciei honestidade direta, apesar de dolorosa porque precisava fundamentar decisões subsequentes em realidade concreta ao invés de fantasias reconfortantes que desabariam posteriormente. Entendo completamente as limitações, riscos, probabilidades desfavoráveis. Respondi lentamente, processando mentalmente todas as informações recebidas durante consulta. Mas preciso tentar algo ativo, construtivo, ao invés de apenas aceitar passivamente papel de vítima indefesa, condenada a pagar eternamente dívida que não contraí legitimamente. Mesmo que recuperação financeira seja improvável, responsabilização legal deles possui valor intrínseco, oferece senso de justiça restaurativa parcial ao invés de resignação completa à injustiça perpetrada. Doutora Helena sorriu leve aprovadoramente pela primeira vez durante consulta séria. Essa mentalidade combativa, recusa em aceitar passivamente vitimização, é exatamente a atitude que diferencia clientes que eventualmente superam adversidades daqueles que permanecem perpetuamente quebrados emocionalmente mesmo após resolução financeira. Vamos desenvolver estratégia dual, frente defensiva, negociando com o banco condições pagamentos sustentáveis, enquanto simultaneamente frente ofensiva investigando, localizando, processando devedores principais. Exigirá paciência enorme, resistência psicológica substancial, recursos financeiros modestos, mas estrategicamente alocados. Mas é a abordagem mais equilibrada, maximizando probabilidade de recuperação parcial ao invés de resignação total. Saímos do escritório de Doutora Helena 3 horas depois com plano concreto multietapas. Primeiro, reunião com o Dr. Carlos no banco na tarde seguinte para negociar reestruturação da dívida, apresentando situação honestamente, solicitando condições humanizadas, considerando circunstâncias excepcionais. Segundo, contratação de investigador, Sérgio para começar rastreamento imediato de Ricardo e Patrícia, usando informações básicas disponíveis como o último endereço conhecido, números telefônicos antigos, perfis redes sociais possivelmente desativados, mas arquivados. Terceiro, preparação de ação judicial regressiva a ser ajuizada imediatamente após localização bem-sucedida dos devedores principais. A reunião com o Dr. Carlos no banco foi experiência humilhante, expondo vulnerabilidade financeira completamente diante de estranho profissional que, embora educado, cortês, mantinha distanciamento institucional apropriado, lembrando constantemente que representava interesses bancários primariamente, não meu bem-estar pessoal. Narrei, honestamente, circunstâncias que levaram à assinatura dos documentos, manipulação deliberada de Patrícia, desaparecimento covarde subsequente. Minha vontade genuína de honrar responsabilidade legal, apesar de injustiça moral, necessidade de condições pagamento sustentáveis, evitando inadimplência adicional, execução judicial, mutuamente prejudicial. Dr. Carlos ouviu pacientemente a apresentação completa. Consultou sistemas internos, verificando histórico creditício impecável meu antes da fiança, ausência completa de atrasos pagamentos anteriores, estabilidade profissional de 18 anos, mesma empresa, finalmente suspirou concluindo a análise. Senhora Débora, posso perceber sinceridade genuína em suas declarações. Circunstâncias extraordinárias que levaram situação atual. Banco prefere sempre recuperação através de negociação colaborativa versus litígio judicial. Caro, demorado, com resultado incerto.
Vou propor internamente reestruturação da dívida com extensão significativa de prazo, redução substancial de juros moratórios, parcelas mensais ajustadas dentro de sua capacidade real de pagamento baseada em salário declarado. Não posso prometer aprovação garantida, mas recomendarei fortemente humanização das condições considerando histórico creditício excelente anterior, circunstâncias atenuantes da fiança, comprometimento demonstrado em resolver situação responsavelmente. A proposta, quando finalmente aprovada dias depois, trouxe alívio marginal. Dívida total de R$ 127 mil seria reparcelada em 48 parcelas mensais de R$ 2.640 e R$ 5 ao invés das 360 parcelas originais do financiamento, concentrando o sacrifício financeiro em 4 anos intensos, ao invés de 3 décadas de privação moderada. Juros foram reduzidos dramaticamente de 0,8% mensal para 0,3%, refletindo o reconhecimento bancário de circunstâncias especiais. Valor mensal representava aproximadamente 45% do meu salário líquido, deixando 55% para todas as outras despesas, vitais menos moradia, alimentação, transporte, saúde, vestuário, emergências. Seria aperto financeiro brutal. Eliminação completa de qualquer luxo, lazer, poupança, mas teoricamente sustentável se mantivesse disciplina orçamentária férrea, saúde robusta, emprego estável. Marina insistiu absolutamente que eu morasse temporariamente no apartamento dela durante pelo menos os primeiros 6 meses, pagando apenas metade das despesas compartilhadas até estabelecer ritmo de pagamento sustentável. Acumular reserva emergencial mínima, prevenindo colapso financeiro total diante de imprevisto médico ou profissional. Sua generosidade inquestionável, lealdade inabalável durante crise devastadora redefiniram completamente meu entendimento sobre significado verdadeiro de família. Não sangue compartilhado automaticamente garantindo lealdade, mas escolha consciente de apoiar-se mutuamente através de adversidades. Sacrificar conforto pessoal beneficiando ente querido sofrendo injustamente. Ricardo permanecia tecnicamente meu irmão biologicamente, mas havia quebrado irreparavelmente qualquer laço moral, emocional, através de traição calculada. Marina, embora legalmente estranha, era irmã verdadeira em todos os sentidos que realmente importavam fundamentalmente. Investigador Sérgio começou o trabalho rastreamento imediatamente após contratação, cobrando honorários modestos de R$ 2.000 mensalmente durante fase investigativa inicial, limitada a 3 meses com cláusula de bônus. Contingente 20% de qualquer valor recuperado judicialmente, incentivando o sucesso ao invés de prolongamento artificial. Ele era homem de 49 anos. Aparência discreta propositalmente cultivada para vigilâncias despercebidas. Olhos azuis claros, astutos, notando detalhes microscópicos, outros ignorariam. Décadas de experiência bancária fornecendo conhecimento íntimo sobre como pessoas tentam esconder ativos, desaparecer decredores, reconstruir vidas, sob identidades parcialmente falsificadas. Os 3 primeiros meses de investigação produziram frustrações repetidas. Ricardo e Patrícia haviam se desconectado completamente de redes sociais. Telefones antigos permaneciam perpetuamente desligados. O último endereço conhecido estava vazio, há meses segundo vizinhos interrogados discretamente. Empregadores anteriores relatavam não ter informações contato atualizadas. Familiares distantes de Ricardo que Sérgio conseguiu localizar alegavam ignorância sobre paradeiro atual, ou recusavam cooperar protegendo-os deliberadamente. Cada relatório semanal de Sérgio trazia esperanças diminuindo progressivamente, dúvidas crescentes sobre viabilidade da busca, tentação de desistir economizando recursos escassos para pagar dívida mais rapidamente, ao invés de investir em perseguição aparentemente fútil de fantasmas humanos evaporados propositalmente. Mas Marina, fiel e incondicional como sempre, insistiu firmemente para que não desistíssemos prematuramente quando estávamos tão próximos de completar período inicial contratado. Dé, você investiu emocionalmente, financeiramente, nessa busca por justiça. Desistir agora seria entregar vitória completa para eles. Permitir que fujam impunemente das consequências enquanto você continua pagando sozinha pelos próximos anos. Vamos completar os 3 meses contratados, reavaliar depois com Sérgio baseado em progresso real. Ao invés de expectativas frustradas, ela argumentou razoavelmente durante jantar modesto no apartamento compartilhado. Pasta simples com molho caseiro, econômico que havia se tornado refeição regular nossa durante a economia forçada.
Na terceira semana do terceiro mês de investigação, quando havia praticamente perdido esperanças de localização bem-sucedida, Sérgio telefonou numa quinta-feira chuvosa às 22 horas com excitação incomum na voz geralmente controlada. Profissionalmente, Débora, finalmente consegui pista sólida através de contato bancário que monitora aberturas de contas novas em todo o sistema nacional. Patrícia registrou conta corrente em banco digital usando o nome completo verdadeiro, CPF legítimo numa cidade média, aproximadamente 400 quilômetros, distante há 2 semanas. Aparentemente, relaxaram vigilância paranoica inicial, acreditando erroneamente que tempo transcorrido tornava-os seguros, ou simplesmente necessitavam conta formal para receber pagamentos de alguma atividade profissional recente. Meu coração acelerou vertiginosamente pela primeira vez em meses, sentindo algo além de exaustão resignada. Tem certeza absoluta que é realmente ela, Sérgio? Não pode ser homônima coincidente ou erro de sistema? Perguntei, controlando respiração, evitando esperanças prematuras que poderiam desabar dolorosamente. Cruzei múltiplos dados confirmando identidade, CPF. Data, nascimento, nome completo da mãe constante em documentos, tudo corresponde perfeitamente. Além disso, rastreando o endereço fornecido na abertura da conta, consegui confirmar que Ricardo também reside no mesmo endereço. Estão vivendo juntos, aparentemente reconstruindo vida normalmente, sem maiores preocupações sobre consequências legais das ações passadas. Sérgio explicou com satisfação profissional audível de caçador, finalmente encurralando presa esquiva após perseguição prolongada frustrante. A notícia deveria ter trazido alegria triunfante, mas senti principalmente raiva fria, calculada, pensando em como viviam tranquilamente, despreocupadamente, enquanto eu trabalhava turnos duplos ocasionais. Abdicava de qualquer lazer, economia, luxo mínimo para pagar dívida que eles criaram deliberadamente, covardemente. O que fazemos agora estrategicamente, Sérgio? Como procedemos para garantir que não fujam novamente quando descobrirem que foram localizados? Questionei urgentemente, determinação renovada, substituindo o desânimo acumulado dos meses precedentes. Vou até a cidade pessoalmente amanhã estabelecer vigilância discreta, confirmando rotinas. Empregos atuais, ativos possivelmente registrados localmente, veículos, imóveis, contas bancárias adicionais. Simultaneamente, doutora Helena deve preparar imediatamente petição judicial requerendo bloqueio preventivo de contas bancárias, penhora de salário se houver vínculos formais, arresto de veículos eventualmente registrados. Precisamos agir coordenadamente, rapidamente, antes que tenham oportunidade de desaparecer novamente. Os 5 dias seguintes passaram em atividade frenética coordenada militarmente. Sérgio viajou imediatamente, estabelecendo vigilância profissional, documentando fotograficamente rotinas diárias de Patrícia e Ricardo, descobrindo que ela trabalhava formalmente como recepcionista em academia local, enquanto ele vendia planos odontológicos. Porta a porta com resultados aparentemente modestos, moravam em apartamento alugado pequeno, mas confortável. Possuíam um veículo usado registrado em nome de Patrícia. Mantinham vida aparentemente normal, tranquila, completamente despreocupada sobre responsabilidades financeiras abandonadas covardemente. Doutora Helena preparou meticulosamente petição judicial extensa, detalhada, narrando cronologicamente toda a história, desde fiança fraudulenta até desaparecimento deliberado, apresentando evidências volumosas, incluindo contratos originais, extratos bancários, testemunhos notarizados, relatórios investigativos de Sérgio comprovando localização atual e capacidade financeira parcial. O juiz, analisando o caso, demonstrou sensibilidade humana rara, apreciada profundamente, concedendo liminar, bloqueando imediatamente contas bancárias de ambos, determinando penhora de 30% dos salários formais, arresto preventivo do veículo registrado, impedindo venda ou transferência até julgamento final do mérito. Decisão judicial representava vitória parcial significativa, validação legal de que injustiça sofrida era reconhecida institucionalmente, responsabilização inicial dos perpetradores, começando concretamente. Mas satisfação maior, mais profunda viria quando finalmente confrontasse pessoalmente Patrícia e Ricardo, olhasse diretamente nos olhos deles, vendo reconhecimento, pânico, compreensão devastadora que ações covardes haviam finalmente, inevitavelmente alcançado consequências merecidas justas. Marina sacudiu-me, gentilmente, mas firmemente pelos ombros, interrompendo espiral descendente de autoacusação destrutiva. Para imediatamente com essa narrativa autoflagelante tóxica, Débora, manipuladores como Patrícia são mestres em explorar precisamente qualidades admiráveis, como lealdade familiar, generosidade,
confiança. Eles transformam virtudes em vulnerabilidades estrategicamente. Milhares de pessoas inteligentes, educadas, cautelosas caem em armadilhas similares diariamente porque golpistas profissionais estudam psicologia humana obsessivamente. Aperfeiçoam técnicas persuasivas durante anos, praticando em vítimas sucessivas. Você foi alvo deliberado, não participante voluntária negligente. Diferença é absolutamente crucial para processar trauma adequadamente sem internalizar. Culpa que pertence exclusivamente aos perpetradores. Respirei profundamente, tentando absorver sabedoria das palavras dela, combatendo o impulso arraigado de assumir responsabilidade total por situação criada inteiramente por decisões maliciosas de outros. O que faço agora praticamente, Mari? Como sobrevivo financeiramente aos próximos anos pagando dívida imensa que não contraí conscientemente? Como enfrento a vergonha e humilhação de colegas descobrindo situação? Como reconstruo vida destroçada completamente quando mal consigo levantar da cama amanhãs? Perguntei desesperadamente, necessitando desesperadamente plano concreto, passos práticos para navegar desastre aparentemente insuperável. Primeiro, amanhã, primeira hora. Vamos juntas consultar a advogada especializada em direito contratual que conheço da faculdade. Doutora Helena Rodrigues, mulher brilhante com décadas de experiência defendendo vítimas de fianças fraudulentas. Marina respondeu já formulando estratégia mentalmente com aquela eficiência organizacional característica que torna a Via contadora excepcional. Segundo, você vai ficar temporariamente no meu apartamento até estabilizarmos situação financeira, porque não vou permitir que enfrente isso sozinha, isoladamente. Terceiro, vamos mapear completamente suas finanças, criar orçamento rigoroso, negociar com o banco condições pagamentos sustentáveis, evitando execução judicial imediata. Quarto, eventualmente, quando estiver emocionalmente mais forte, consideraremos contratar investigador particular, rastreando Ricardo e Patrícia para responsabilização legal adequada. A clareza, especificidade do plano acalmou marginalmente pânico paralisante que ameaçava consumir-me completamente desde receber carta devastadora horas atrás. Marina sempre possuíra capacidade extraordinária de transformar caos emocional esmagador em passos concretos manejáveis. Habilidade que salvará-me repetidamente através de crises menores anteriores, mas seria absolutamente vital, navegando catástrofe atual sem precedentes. Obrigada, Mari. Não sei como sobreviveria a isso sem você. Murmurei gratamente, abraçando-a forte enquanto lágrimas recomeçavam a fluir, mas desta vez misturadas com o alívio minúsculo de não estar completamente sozinha enfrentando devastação. Sempre estarei aqui, incondicionalmente. Esse é significado verdadeiro de família, escolhida versus família sanguínea que te traiu cruelmente. Ela respondeu, acariciando meus cabelos despenteados maternalmente. Passamos o resto daquela noite interminável organizando praticamente. Marina ligou para a doutora, Helena conseguindo consulta emergencial manhã seguinte. Ajudou-me a empacotar pertences essenciais para a mudança temporária ao apartamento dela, preparou chá calmante forte enquanto eu tentava processar mentalmente a magnitude da mudança forçada nas próximas semanas, meses. Possivelmente anos de privação financeira extrema, pagando dívida gigantesca que não era legitimamente minha, mas pela qual respondia legalmente inquestionavelmente. Aquela noite dormi intermitentemente, acordando repetidamente de pesadelos vívidos, onde assinava documentos infinitos, enquanto Patrícia ria maniacamente. Onde bancos executavam judicialmente tudo o que possuía, daxando-me literalmente na rua, sem absolutamente nada. Onde confrontava Ricardo, exigindo explicações, mas ele evaporava como fumaça, zombando de minha ingenuidade patética. Marina dormiu no sofá próximo, acordando imediatamente cada vez que eu gritava dormindo, oferecendo presença reconfortante e silenciosa, até eu adormecer novamente fitful inquietamente. Às 6 da manhã seguinte, desistimos de fingir que conseguiríamos descansar adequadamente. Preparamos café forte silenciosamente enquanto o sol nascente iluminava gradualmente o apartamento modesto, revelando normalidade mundana contrastando cruelmente com turbulência emocional interior devastadora. A consulta com doutora Helena às 9 horas foi simultaneamente esclarecedora e aterrorizante, revelando progressivamente a realidade legal brutal da situação, enquanto eu narrava cronologicamente eventos, desde visita de Patrícia até carta
do banco. Doutora Helena era mulher impressionante de 53 anos. Cabelos grisalhos prateados, cortados curtos profissionalmente, olhos castanhos escuros penetrantes protegidos por óculos leitura pendurados em corrente dourada. Presença comandante que inspirava confiança imediata, apesar de severidade natural. O escritório dela era organizado impecavelmente. Paredes cobertas com diplomas numerosos e certificações especializadas, estantes repletas de códigos legais volumosos e precedentes jurisprudenciais cuidadosamente catalogados. Senhora Débora, compreendo perfeitamente trauma emocional devastador que está experienciando, mas preciso ser absolutamente franca, honesta sobre a realidade legal que enfrenta para podermos desenvolver estratégia defensiva realista, ao invés de alimentar esperanças falsas que desabariam dolorosamente. Posteriormente, doutora Helena começou após ouvir atentamente relato completo. Dedos entrelaçados profissionalmente, sobre mesa organizada. Fiança solidária é instituto jurídico estabelecido firmemente no Código Civil brasileiro, significando que o fiador responde integral, imediata, inquestionavelmente pela dívida, exatamente nas mesmas condições do devedor principal. Não existe distinção legal entre responsabilidade do mutuário original e do garantidor solidário. Banco pode cobrar de qualquer um, ambos, simultaneamente ou sequencialmente, conforme conveniência institucional. As palavras dela caíam como martelo judicial definitivo, selando o destino financeiro pelos anos subsequentes. Mas certamente existe recurso legal, proteção contra manipulação, má-fé, falsas promessas que induziram a assinatura dos contratos? Argumentei desesperadamente, buscando escape jurídico da armadilha Ferrando-Sei, inexoravelmente. Patrícia deliberadamente mentiu sobre a natureza dos documentos, minimizou propositalmente a responsabilidade envolvida, pressionou temporalmente, eliminando oportunidade de reflexão adequada. Isso não constitui fraude, coerção, vício de consentimento anulando o contrato? Doutora Helena suspirou pesadamente, expressão profissional suavizando marginalmente, revelando compaixão humana subjacente. Teoricamente, sim, vício de consentimento pode anular contratos em circunstâncias específicas. Praticamente, porém, provar judicialmente que houve coerção, fraude ou erro substancial é extremamente difícil. Demorado, caro, quando envolve documentos assinados voluntariamente, reconhecidos em cartórios sem testemunhas presenciais da manipulação. Seria sua palavra contra a dela. E tribunais geralmente privilegiam segurança jurídica dos contratos escritos sobre alegações posteriores de IMF que poderiam ser fabricadas, estrategicamente por devedores inadimplentes tentando escapar a obrigações legítimas. Processo judicial contestando validade da fiança levaria anos. Custaria dezenas de milhares de reais em honorários advocatícios, perícias, custas processuais, com probabilidade estatística baixa de sucesso final. A explicação brutal destruiu esperanças frágeis de solução jurídica mágica que anularia responsabilidade financeira mediante argumento legal engenhoso. Realidade inexorável era simples, cruel. Eu havia assinado documentos legalmente válidos. Respondi integralmente pela dívida independentemente de circunstâncias que levaram à assinatura. Precisava enfrentar consequências durante anos subsequentes, pagando metodicamente ou enfrentando execução judicial devastadora. Então estou literalmente presa, condenada financeiramente pelos próximos anos sem escape possível? Perguntei com voz derrotada, última resistência desmoronando diante de realidade legal implacável. Não exatamente condenada, mas definitivamente responsável financeiramente conforme lei atual. Doutora Helena corrigiu gentilmente, mas firmemente. Existem estratégias defensivas, negociações possíveis que podem minimizar dano, tornar situação manejável ao invés de completamente catastrófica. Primeiro, vamos imediatamente ao banco negociar reestruturação da dívida, extensão de prazo, redução de juros, qualquer concessão possível, considerando que você é fiadora inadimplente involuntária ao invés de devedora principal deliberadamente caloteira. Bancos preferem negociar pagamentos sustentáveis longos versus executar judicialmente com custos processuais altos, recuperação incerta, publicidade negativa. Segundo, vamos investigar possibilidade de localizar Ricardo e Patrícia para responsabilização solidária, através de ação regressiva onde você pagando dívida pode depois cobrar judicialmente deles valores desembolsados mais danos morais. Mas eles desapareceram completamente, propositalmente, estrategicamente, sabendo que seriam procurados eventualmente. Protestei desanimadamente. Como localizar pessoas que não querem ser encontradas? Provavelmente mudaram cidade, talvez até estado, vivendo discretamente, evitando qualquer rastro rastreável.
Marina interveio pela primeira vez durante consulta. Conheço um investigador particular, especializado em rastreamento de devedores fugitivos, Sérgio Tavares, ex-funcionário bancário que se especializou em localizar pessoas tentando escapar dívidas. Trabalha discretamente, eficientemente, tem taxa de sucesso razoável, segundo conhecidos que utilizaram serviços dele anteriormente. Doutora Helena acenou aprovadoramente. Investigador particular competente. Pode ser investimento estratégico, válido se conseguir localizar devedores principais, possibilitando recuperação judicial posterior. Porém, preciso advertir realisticamente. Mesmo localizando-os, executando-os judicialmente, recuperação financeira real depende completamente de possuírem patrimônio penhorável, renda executável. Se estão vivendo informalmente, sem bens registrados em nome próprio, salários formais, recuperação pode ser impossível praticamente. Apesar de vitória judicial teórica, seria vitória moral, satisfação psicológica de responsabiliza, los legalmente, mas não necessariamente recuperação financeira substancial. As palavras dela eram brutalmente honestas, desprovidas de otimismo falso consolador, mas ultimamente respeitosas da minha inteligência ao apresentar. Realidade completa, sem filtros protetores e infantilizantes. Apreciei honestidade direta, apesar de dolorosa, porque precisava fundamentar decisões subsequentes em realidade concreta, ao invés de fantasias reconfortantes que desabariam posteriormente. Entendo completamente as limitações, riscos, probabilidades desfavoráveis. Respondi lentamente, processando mentalmente todas as informações recebidas durante consulta. Mas preciso tentar algo ativo, construtivo, ao invés de apenas aceitar passivamente papel de vítima indefesa, condenada a pagar eternamente dívida que não contraí legitimamente. Mesmo que recuperação financeira seja improvável, responsabilização legal deles possui valor intrínseco, oferece senso de justiça restaurativa parcial ao invés de resignação completa à injustiça perpetrada. Doutora Helena sorriu leve aprovadoramente pela primeira vez durante consulta séria. Essa mentalidade combativa, recusa em aceitar passivamente vitimização, é exatamente a atitude que diferencia clientes que eventualmente superam adversidades daqueles que permanecem perpetuamente quebrados emocionalmente mesmo após resolução financeira. Vamos desenvolver estratégia dual, frente defensiva, negociando com o banco condições pagamentos sustentáveis, enquanto simultaneamente frente ofensiva investigando, localizando, processando devedores principais. Exigirá paciência enorme, resistência psicológica substancial, recursos financeiros modestos, mas estrategicamente alocados. Mas é a abordagem mais equilibrada, maximizando probabilidade de recuperação parcial, ao invés de resignação total. Saímos do escritório de doutora Helena 3 horas depois com plano concreto multietapas. Primeiro, reunião com o Dr. Carlos no banco na tarde seguinte para negociar reestruturação da dívida, apresentando situação honestamente, solicitando condições humanizadas, considerando circunstâncias excepcionais. Segundo, contratação de investigador, Sérgio para começar rastreamento imediato de Ricardo e Patrícia, usando informações básicas disponíveis como o último endereço conhecido, números telefônicos antigos, perfis redes sociais possivelmente desativados, mas arquivados. Terceiro, preparação de ação judicial regressiva a ser ajuizada imediatamente após localização bem-sucedida dos devedores principais. A reunião com o Dr. Carlos no banco foi experiência humilhante, expondo vulnerabilidade financeira completamente diante de estranho profissional que, embora educado, cortês, mantinha distanciamento institucional apropriado, lembrando constantemente que representava interesses bancários primariamente, não meu bem-estar pessoal. Narrei, honestamente, circunstâncias que levaram à assinatura dos documentos, manipulação deliberada de Patrícia, desaparecimento covarde subsequente. Minha vontade genuína de honrar responsabilidade legal, apesar de injustiça moral, necessidade de condições pagamentos sustentáveis, evitando inadimplência adicional, execução judicial, mutuamente prejudicial. Dr. Carlos ouviu pacientemente a apresentação completa. Consultou sistemas internos verificando histórico creditício impecável meu antes da fiança, ausência completa de atrasos pagamentos anteriores, estabilidade profissional de 18 anos. Mesma empresa, finalmente suspirou, concluindo a análise. Senhora Débora, posso perceber sinceridade genuína em suas declarações. Circunstâncias extraordinárias que levaram à situação atual. Banco prefere sempre recuperação através de negociação colaborativa versus litígio judicial. Caro, demorado, com resultado incerto.
Vou propor internamente reestruturação da dívida com extensão significativa de prazo, redução substancial de juros moratórios, parcelas mensais ajustadas dentro de sua capacidade real de pagamento baseada em salário declarado. Não posso prometer aprovação garantida, mas recomendarei fortemente humanização das condições, considerando histórico creditício excelente anterior, circunstâncias atenuantes da fiança, comprometimento demonstrado em resolver situação responsavelmente. A proposta, quando finalmente aprovada, dias depois, trouxe alívio marginal. Dívida total de R$127 mil seria reparcelada em 48 parcelas mensais de R$ 2.640 e R$ 5 ao invés das 360 parcelas originais do financiamento, concentrando o sacrifício financeiro em 4 anos intensos, ao invés de 3 décadas de privação moderada. Juros foram reduzidos dramaticamente de 0,8% mensal para 0,3%, refletindo o reconhecimento bancário de circunstâncias especiais. Valor mensal representava aproximadamente 45% do meu salário líquido, deixando 55% para todas as outras despesas vitais, menos moradia, alimentação, transporte, saúde, vestuário, emergências. Seria aperto financeiro brutal, eliminação completa de qualquer luxo, lazer, poupança, mas teoricamente sustentável se mantivesse disciplina orçamentária férrea, saúde robusta e emprego estável. Marina insistiu absolutamente que eu morasse temporariamente no apartamento dela durante pelo menos os primeiros 6 meses, pagando apenas metade das despesas compartilhadas até estabelecer ritmo de pagamento sustentável. Acumular reserva emergencial mínima, prevenindo colapso financeiro total diante de imprevisto médico ou profissional. Sua generosidade inquestionável, lealdade inabalável durante crise devastadora redefiniram completamente meu entendimento sobre significado verdadeiro de família. Não sangue compartilhado automaticamente garantindo lealdade, mas escolha consciente de apoiar-se mutuamente através de adversidades. Sacrificar conforto pessoal beneficiando o ente querido, sofrendo injustamente. Ricardo permanecia tecnicamente meu irmão biologicamente, mas havia quebrado irreparavelmente qualquer laço moral, emocional, através de traição calculada. Marina, embora legalmente estranha, era irmã verdadeira, em todos os sentidos que realmente importavam, fundamentalmente. Investigador Sérgio começou o trabalho rastreamento imediatamente após contratação, cobrando honorários modestos de R$ 2.000 mensalmente durante fase investigativa inicial, limitada a 3 meses com cláusula de bônus. Contingente 20% de qualquer valor recuperado judicialmente, incentivando o sucesso ao invés de prolongamento artificial. Ele era homem de 49 anos. Aparência discreta propositalmente cultivada para vigilâncias despercebidas. Olhos azuis claros, astutos, notando detalhes microscópicos, outros ignorariam. Décadas de experiência bancária fornecendo conhecimento íntimo sobre como pessoas tentam esconder ativos, desaparecer decredores, reconstruir vidas, sob identidades parcialmente falsificadas. Os 3 primeiros meses de investigação produziram frustrações repetidas. Ricardo e Patrícia haviam se desconectado completamente de redes sociais. Telefones antigos permaneciam perpetuamente desligados. O último endereço conhecido estava vazio, há meses segundo vizinhos interrogados discretamente. Empregadores anteriores relatavam não ter informações contato atualizadas. Familiares distantes de Ricardo que Sérgio conseguiu localizar alegavam ignorância sobre paradeiro atual, ou recusavam cooperar protegendo-os deliberadamente. Cada relatório semanal de Sérgio trazia esperanças diminuindo progressivamente, dúvidas crescentes sobre viabilidade da busca, tentação de desistir economizando recursos escassos para pagar dívida mais rapidamente, ao invés de investir em perseguição aparentemente fútil de fantasmas humanos evaporados propositalmente. Mas Marina, fiel e incondicional como sempre, insistiu firmemente para que não desistíssemos prematuramente quando estávamos tão próximos de completar período inicial contratado. Dé, você investiu emocionalmente e financeiramente nessa busca por justiça. Desistir agora seria entregar vitória completa para eles. Permitir que fujam impunemente das consequências, enquanto você continua pagando sozinha pelos próximos anos. Vamos completar os 3 meses contratados, reavaliar depois com Sérgio baseado em progresso real, ao invés de expectativas frustradas. Ela argumentou razoavelmente durante jantar modesto no apartamento compartilhado. Pasta simples com molho caseiro econômico que havia se tornado refeição regular nossa durante a economia forçada. Na 3ª semana do 3º mês de investigação, quando havia praticamente perdido esperanças de localização bem-sucedida, Sérgio telefonou numa quinta-feira chuvosa às 22 horas com excitação incomum na voz geralmente controlada.
Profissionalmente, Débora, finalmente consegui pista sólida através de contato bancário que monitora aberturas de contas novas em todo o sistema nacional. Patrícia registrou conta corrente em banco digital usando o nome completo verdadeiro, CPF legítimo numa cidade média, aproximadamente 400 quilômetros, distante há 2 semanas. Aparentemente, relaxaram vigilância paranoica inicial, acreditando erroneamente que tempo transcorrido tornava-os seguros, ou simplesmente necessitavam conta formal para receber pagamentos de alguma atividade profissional recente. Meu coração acelerou vertiginosamente pela primeira vez em meses, sentindo algo além de exaustão resignada. Tem certeza absoluta que é realmente ela, Sérgio? Não pode ser homônima coincidente ou erro de sistema? Perguntei controlando respiração, evitando esperanças prematuras que poderiam desabar dolorosamente. Cruzei múltiplos dados confirmando identidade, CPF, data de nascimento, nome completo da mãe constante em documentos. Tudo corresponde perfeitamente. Além disso, rastreando o endereço fornecido na abertura da conta, consegui confirmar que Ricardo também reside no mesmo endereço. Estão vivendo juntos, aparentemente reconstruindo vida normalmente, sem maiores preocupações sobre consequências legais das ações passadas. Sérgio explicou com satisfação profissional audível de caçador, finalmente encurralando presa esquiva após perseguição prolongada frustrante. A notícia deveria ter trazido alegria triunfante, mas senti principalmente raiva fria, calculada, pensando em como viviam tranquilamente, despreocupadamente, enquanto eu trabalhava turnos duplos ocasionais. Abdicava de qualquer lazer, economia, luxo mínimo para pagar dívida que eles criaram deliberadamente, covardemente. O que fazemos agora estrategicamente, Sérgio? Como procedemos para garantir que não fujam novamente quando descobrirem que foram localizados? Questionei urgentemente, determinação renovada, substituindo o desânimo acumulado dos meses precedentes. Vou até a cidade pessoalmente amanhã estabelecer vigilância discreta, confirmando rotinas. Empregos atuais, ativos possivelmente registrados localmente, veículos, imóveis, contas bancárias adicionais. Simultaneamente, doutora Helena deve preparar imediatamente petição judicial requerendo bloqueio preventivo de contas bancárias, penhora de salários se houver vínculos formais, arresto de veículos eventualmente registrados. Precisamos agir coordenadamente, rapidamente, antes que tenham oportunidade de desaparecer novamente. Os 5 dias seguintes passaram em atividade frenética coordenada militarmente. Sérgio viajou imediatamente, estabelecendo vigilância profissional, documentando fotograficamente rotinas diárias de Patrícia e Ricardo, descobrindo que ela trabalhava formalmente como recepcionista em academia local, enquanto ele vendia planos odontológicos. Porta a porta com resultados aparentemente modestos, moravam em apartamento alugado pequeno, mas confortável. Possuíam um veículo usado registrado em nome de Patrícia. Mantinham vida aparentemente normal, tranquila, completamente despreocupada sobre responsabilidades financeiras abandonadas covardemente. Doutora Helena preparou meticulosamente petição judicial extensa, detalhada, narrando cronologicamente toda a história, desde fiança fraudulenta até desaparecimento deliberado, apresentando evidências volumosas, incluindo contratos originais, extratos bancários, testemunhos notarizados, relatórios investigativos de Sérgio comprovando localização atual e capacidade financeira parcial. O juiz, analisando o caso, demonstrou sensibilidade humana rara, apreciada profundamente, concedendo liminar, bloqueando imediatamente contas bancárias de ambos, determinando penhora de 30% dos salários formais, arresto preventivo do veículo registrado, impedindo venda ou transferência até julgamento final do mérito. Decisão judicial representava vitória parcial significativa, validação legal de que injustiça sofrida era reconhecida institucionalmente, responsabilização inicial dos perpetradores, começando concretamente. Mas satisfação maior, mais profunda viria quando finalmente confrontasse pessoalmente Patrícia e Ricardo, olhasse diretamente nos olhos deles, vendo reconhecimento, pânico, compreensão devastadora que ações covardes haviam finalmente, inevitavelmente alcançado consequências merecidas justas. Doutora Helena aconselhou inicialmente contra confronto pessoal direto, alegando riscos emocionais desnecessários. Possibilidade de complicações legais se a interação tornasse-se acalorada, hostil, fisicamente, mas insisti inflexivelmente que precisava desse encerramento psicológico. Validação pessoal de que não era vítima indefesa permanentemente quebrada, mas sobrevivente. Resiliente que lutou estrategicamente, persistentemente pela justiça merecida.
Preciso que vejam pessoalmente a mulher que consideraram estúpida demais, quebrada demais para representar a ameaça real. Precisam saber que cada sacrifício que fiz durante 4 anos, cada parcela paga dolorosamente. Cada luxo abandonado fortaleceu-me ao invés de destruir-me, como planejaram covardemente. Argumentei com determinação inabalável, que finalmente convenceu Doutora Helena relutantemente. Viajamos juntas numa manhã de sábado ensolarada ironicamente linda. Eu, Marina e Doutora Helena dirigindo 400 quilômetros através de rodovias tranquilas, enquanto o nervosismo crescente misturava-se com determinação férrea no estômago apertado. Sérgio havia coordenado o momento estratégico. Patrícia trabalhava sábados na academia. Ricardo geralmente ficava em casa dormindo tarde após sextas-feiras, bebendo com conhecidos novos segundo vigilância estabelecida. Chegamos à cidade pequena provinciana, Almaiodeia, almoçamos rapidamente em lanchonete modesta próxima, enquanto Sérgio confirmava que Patrícia estava trabalhando normalmente. Ricardo permanecia no apartamento, sozinho provavelmente. Decidimos estrategicamente abordar Ricardo primeiro, confronto potencialmente menos volátil emocionalmente, considerando que ele sempre foi covarde e passivo, dominado por Patrícia ao invés de manipulador ativo principal. Subimos escadas do prédio residencial modesto de 3 andares, corações batendo acelerados, Sérgio permanecendo discretamente próximo, mas não invasivamente. Toquei campainha com mão tremendo levemente, não de medo, mas de adrenalina antecipatória. Ricardo abriu porta sonolento, confuso, expressão transformando-se instantaneamente em pânico absoluto, reconhecendo-me imediatamente, apesar de 4 anos transcorridos, tentando fechar a porta reflexivamente. Mas Sérgio já havia posicionado o pé, bloqueando firmemente. Débora, eu não esperava. Podemos conversar. Não é o que parece. Ricardo gaguejou patético, rosto pálido subitamente. Mãos tremendo visivelmente enquanto retrocedia para o interior do apartamento pequeno mobiliado modestamente. Entrei calmamente, deliberadamente. Marina e Doutora Helena flanqueando-me protetoramente enquanto Sérgio permanecia na porta bloqueando escape potencial. Não é o que parece, Ricardo. Então, como exatamente parece a situação onde você e Patrícia deliberadamente, premeditadamente armaram cilada financeira devastadora contra sua própria irmã, desapareceram, covardemente duxando-me sozinha, pagando 127 mil reais de dívida que vocês contraíram fraudulentamente, viveram tranquilamente 4 anos completos, sem uma única tentativa de contato, explicação, desculpa ou assunção de responsabilidade? Questionei com voz controlada, fria, cada palavra articulada precisamente como um bisturi cirúrgico, cortando através de desculpas patéticas que ele tentaria inevitavelmente oferecer. Você assinou contratos conjuntamente, beneficiou-se do dinheiro financiado, participou ativamente do desaparecimento estratégico, viveu confortavelmente anos enquanto sua irmã sacrificava SEI, pagando suas dívidas. Cumplicidade não é menos culpável que planejamento original. Marina interveio com raiva contida. Lealdade protetora manifestando-se verbalmente pela primeira vez diretamente ao perpetrador. Doutora Helena, então, apresentou formalmente documentos judiciais notificando-o oficialmente sobre a ação regressiva ajuizada. Bloqueios bancários já implementados, penhora salarial autorizada judicialmente, possibilidade de prisão civil se não cooperasse adequadamente com o processo de recuperação de valores pagos por mim durante 4 anos acrescidos. Correção monetária, juros legais, danos morais substanciais. Vocês têm escolha simples, senhor Ricardo. Cooperar plenamente com o processo de recuperação, comparecer a audiências judiciais, negociar acordo pagamento sustentável de longo prazo, ou enfrentar execução forçada máxima, incluindo possível responsabilização criminal por estelionato, dependendo de evidências que investigação adicional pode revelar sobre premeditação, falsidade ideológica, fraude documental. Ela explicou profissional, mas implacavelmente, autoridade legal evidente em cada palavra pronunciada. Firmemente, Ricardo desabou patético no sofá velho manchado, cabeça entre mãos tremendo, postura derrotada de homem finalmente confrontado com consequências inevitáveis de escolhas covardes. Parte de mim sentiu pena momentânea, lembrando o irmão mais velho que protegia-me de valentões escolares quando criança. Ensinava-me a andar bicicleta, pacientemente consolava-me, quando pais brigavam violentamente antes do divórcio traumático.
Mas Pena evaporou-se rapidamente, lembrando 4 anos de sacrifício extremo, noites insones preocupando-me com contas, humilhação de colegas descobrindo situação financeira devastadora, impossibilidade de construir poupança emergencial ou planejar futuro minimamente. Irmão daquela época havia morrido progressivamente ao longo de anos de escolhas autodestrutivas, substituído por estranho covarde que traiu confiança familiar mais sagrada e imaginável. Onde está Patrícia agora? Perguntei friamente. Trabalhando na academia até 18 horas, ele respondeu derrotadamente. Vamos esperá-la juntos então. Quero que estejam ambos presentes quando explicar exatamente o que enfrentarão legalmente pelos próximos anos como consequência direta de ações deliberadas de vocês. Quero que compreendam completamente que não sou mais vítima indefesa, mas credora determinada que perseguirá implacavelmente cada centavo devido até recuperação total ou até vocês não terem absolutamente mais nada para tomar, declarei, sentando-me confortavelmente poltrona desgastada, preparando-me para a espera longa de 6 horas até retorno de Patrícia. Determinada a não sair daquele apartamento sem confronto completo com ambos perpetradores simultaneamente. As horas seguintes passaram em silêncio tenso e desconfortável, quebrado apenas por tentativas ocasionais de Ricardo iniciar conversas justificativas que interrompia imediatamente com olhares gélidos silenciadores. Marina preparou o café da cozinha pequena bagunçada, servindo-nos calmamente, enquanto Sérgio permanecia vigilante próximo à porta, garantindo que Ricardo não tentaria escapar ou alertar Patrícia prematuramente. Doutora Helena revisava documentos legais, preparando-se mentalmente para a apresentação formal que faria quando Patrícia chegasse. Às 18 horas e 23 minutos, ouvimos chaves girando na fechadura, porta abrindo, Patrícia entrando cansada do trabalho, conversando alegremente ao telefone, interrompendo-se abruptamente ao ver apartamento cheio de visitantes inesperados, expressão transformando-se instantaneamente de despreocupação casual para pânico calculista, reconhecendo-me imediatamente. Débora, que surpresa! Não sabia que você sabia. Ricardo, seu idiota inútil, você contou para ela onde estávamos? Ela acusou reflexivamente. Mente manipuladora já trabalhando freneticamente, buscando narrativa defensiva, estratégia de fuga emocional ou física. Ninguém contou nada, Patrícia. Fui encontrada através de investigação profissional depois que você cometeu o erro amador, abrindo conta bancária usando identidade verdadeira, acreditando arrogantemente que tempo transcorrido tornava-a segura de consequências. Subestimou completamente, devastadoramente a determinação de mulher que você tentou destruir sistematicamente, mas apenas fortaleceu, inadvertidamente. Através de adversidade, respondi calmamente. Voz controlada, contrastando deliberadamente com pânico crescente, visível em características faciais dela. Patrícia tentou então estratégia emocional previsível, lágrimas brotando instantaneamente. Voz tremendo, perfeitamente calibrada, misturando arrependimento falso com vitimização estratégica. Débora, você não entende, estávamos desesperados financeiramente, não tínhamos escolha. Nunca quisemos prejudicá-la, sempre planejamos pagar eventualmente. Mas situações fugiram do controle. Perdemos empregos, tivemos que mudar. Ela dramatizou, tentando evocar simpatia, culpa, hesitação em prosseguir com responsabilização legal completa. Mais anos de terapia intensiva processando manipulação haviam me imunizado completamente contra técnicas dela, permitindo-me ver claramente através de performance ensaiada sem sentir absolutamente nada, exceto raiva fria, determinação inabalável. Poupe teatro manipulador barato, Patrícia. Funcionou perfeitamente há 4 anos quando eu era ingênua, confiante, vulnerável emocionalmente. Não funciona mais com mulher que você inadvertidamente criou através de anos forcando-me, tornar mais forte, resiliente, determinada do que jamais imaginei possível, respondi firmemente. Doutora Helena então apresentou formalmente documentos judiciais idênticos aos mostrados para Ricardo, explicando metodicamente, implacavelmente consequências legais, financeiras, potencialmente criminais que ambos enfrentariam pelos próximos anos como resultado direto de escolhas fraudulentas deliberadas. Bloqueios bancários já implementados significavam que salário de Patrícia seria penhorado 30% mensalmente até recuperação completa dos R$ 127 mil pagos por mim, acrescidos correções, juros, danos morais, veículo registrado em nome dela seria arrestado, eventualmente leiloado judicialmente aplicando SEI. Valores à dívida. Qualquer ativo descoberto futuramente seria bloqueado, penhorado, executado implacavelmente. Intenção de pagamento. Isso constitui legalmente fraude, má-fé contratual,
possivelmente estelionato dependendo de provas adicionais que a investigação pode revelar. E mesmo que tecnicamente não configurasse crime, respondem civilmente integralmente pelos danos causados através de ação regressiva perfeitamente legal, comum, rotineira em casos de fianças inadimplentes. Doutora Helena explicou com autoridade profissional inquestionável, décadas de experiência jurídica evidente em cada argumento articulado, precisamente. Agora enfrentarão escolha diária pelos próximos anos: pagar responsavelmente parcelas modestas, mas contínuas dentro de capacidade financeira. Ou ter tudo que possuem executado judicialmente, salários penhorados máximo permitido legalmente, contas bloqueadas perpetuamente até quitação final completa. Escolha é exclusivamente de vocês, mas consequências são inevitáveis, implacáveis, inquestionáveis. Concluí finalmente, satisfação profunda e não dormi ao ver expressões derrotadas, assustadas, finalmente compreendendo magnitude das consequências que enfrentariam anos subsequentes. Saímos do apartamento 30 minutos depois, deixando Patrícia e Ricardo absorvendo chocadamente nova realidade, devastadora de suas existências transformadas irreversivelmente. No carro, voltando silenciosamente através de rodovias escurecidas, iluminadas apenas por faróis ocasionais, senti finalmente encerramento psicológico que buscara durante 4 anos de luta incessante. Não era exatamente felicidade, a alegria triunfante que imaginara anteriormente, porque reconhecia que anos subsequentes seriam provavelmente frustrantes, tentando extrair pagamentos de pessoas cronicamente irresponsáveis financeiramente. Mas era validação, justiça restaurativa parcial, confirmação legal e moral de que não era culpada. Não merecia sofrimento infligido, lutara corretamente, persistentemente contra a injustiça, ao invés de aceitar passivamente papel de vítima permanente. Os meses seguintes confirmaram previsões realistas de doutora Helena sobre dificuldades de recuperação financeira, mesmo com penhoras salariais implementadas judicialmente. Valores mensais recebidos eram modestos, menos aproximadamente R$ 450, somando 30% de ambos salários, significando que recuperação total dos R$ 127 mil levaria décadas, literalmente, se mantivessem empregos estáveis. Não fugissem novamente, não escondessem rendas trabalhando informalmente, mas cada depósito mensal representava vitória simbólica, validação contínua de que lutara corretamente, responsabilização tangível, mesmo que financeiramente insignificante, comparada com valores totais pagos durante 4 anos sacrificiais. Fortalecimento através de adversidade extrema que poderia facilmente ter me destruído. Permanentemente, mas não destruiu ultimamente. Você é literalmente a pessoa mais forte, determinada e inspiradora que conheço. Darren atravessou o inferno financeiro e emocional que quebraria a maioria das pessoas definitivamente, emergiu mais sábia, forte, capaz do que era anteriormente. Estou infinitamente orgulhosa, honrada de chamar-te amiga, irmã verdadeira. Marina brindou emocionada, lágrimas brilhando nos olhos castanhos calorosos que nunca duvidaram, nunca abandonaram durante anos mais difíceis imagináveis. 6 meses após quitação final, recebi ligação inesperada de Sérgio, informando desenvolvimento surpreendente. Patrícia havia perdido emprego na academia após discussão com supervisora. Ricardo também havia sido demitido de emprego, vendendo planos odontológicos por desempenho inadequado crônico. Ambos estavam tentando sobreviver com trabalhos informais esporádicos mal pagos. Penhoras salariais haviam cessado, obviamente, sem salários formais para penhorar, recuperação financeira contínua, interrompida indefinidamente. Parte de mim sentiu frustração previsível de que padrão autodestrutivo deles continuava impossibilitando responsabilização financeira adequada. Mas parte maior reconheceu que vitória verdadeira não residia em recuperação monetária completa, mas em transformação. Pessoal forçada através de adversidade, justiça moral validada, legalmente, capacidade de reconstruir vida própria, independentemente de ações ou inações deles. Subsequentemente, usei parte da primeira poupança acumulada após quitação bancária como entrada em apartamento pequeno próprio finalmente. Modesto, mas genuinamente meu, em bairro tranquilo, seguro, próximo ao trabalho. Mobiliando parcimoniosamente com peças escolhidas, cuidadosamente priorizando funcionalidade e conforto sobre aparência superficial. Cada objeto posicionado deliberadamente no espaço representava recomeço consciente, existência reconstruída metodicamente após devastação completa. Independência financeira e emocional conquistada. Dolorosamente, mas ultimamente valiosa.
precisamente por ter sido conquistada através de esforço extremo ao invés de concedida facilmente. Marina permaneceu amiga leal e incomparável, visitando regularmente, oferecendo suporte contínuo mesmo após crise imediata ter passado, demonstrando repetidamente que família verdadeira é escolhida conscientemente baseada em lealdade, demonstrada através de ações ao invés de acidentes biológicos de nascimento compartilhado. Ocasionalmente ainda recebia atualizações oficiosas através de Sérgio sobre situação de Patrícia e Ricardo. Mudanças frequentes de endereços baratos. Empregos instáveis numerosos durando meses antes de demissões inevitáveis. Relacionamento conjugal deteriorando-se progressivamente sob pressão financeira constante, estresse de responsabilização legal perpétua pairando sobre existências. Não sentia satisfação sádica imaginando os sofrimentos deles, porque reconhecia que vingança verdadeira não residia causando dor proporcional, mas vivendo bem, prosperando autenticamente, transformando trauma destruidor em sabedoria compartilhável, auxiliando outros. Comecei voluntariando regularmente em organização sem fins lucrativos, oferecendo orientação financeira gratuita para pessoas endividadas através de fianças mal compreendidas, empréstimos predatórios, cartões de crédito armadilhas. Cada pessoa auxiliada representava a redenção parcial do sofrimento experimentado, transformando dor individual em propósito coletivo benéfico, auxiliando prevenção de tragédias similares. 2 anos após quitação final, recebi mensagem inesperada através de perfil redes sociais novo de Ricardo, pedindo desculpas tardias, explicações longas sobre circunstâncias atenuantes, solicitação de reconciliação familiar. Li mensagem única vez sem responder, deletando-a permanentemente. Perdão, poderia eventualmente vir através de terapia contínua, tempo adicional curando feridas profundas. Mas reconciliação familiar nunca seria possível ou desejável. Laços sanguíneos haviam sido quebrados irreparavelmente através de traição calculada, confiança destruída. Sistematicamente, nunca seria reconstruída, mesmo com desculpas tardias convenientes, surgindo anos após consequências terem sido impostas, forçadamente, ao invés de assumidas voluntariamente, com remorso genuíno imediato. Ricardo permaneceria tecnicamente meu irmão biologicamente, mas seria eternamente estranho, emocionalmente, moralmente, relacionalmente. Hoje, aos 48 anos, 6 anos completos, após receber carta devastadora inicial, transformando existência em pesadelo prolongado, vivo confortavelmente e modestamente em apartamento próprio quitado completamente. Trabalho satisfatoriamente mesma empresa, com promoção recente, refletindo dedicação contínua profissional, apesar de turbulências pessoais anos precedentes. Mantenho poupança emergencial saudável, prevenindo vulnerabilidade financeira futura. Voluntário regularmente auxiliando outros, atravessando crises financeiras similares. Patrícia e Ricardo continuam existindo perifericamente através de penhoras ocasionais quando conseguem, empregos formais temporariamente, depósitos modestos e regulares chegando esporadicamente, lembrando que responsabilização legal permanece ativa perpetuamente, mesmo que recuperação financeira completa seja estatisticamente improvável durante minhas vidas. Recuperei até agora aproximadamente R$42 mil dos 127 mil pagos. Originalmente, taxa recuperação de 33% após 6 anos, esforço legal contínuo, custando honorários advocatícios, investigativos adicionais, matematicamente frustrante, mas psicologicamente satisfatório, validando que lutei corretamente persistentemente, ao invés de aceitar resignadamente injustiça. A lição mais valiosa aprendida dolorosamente através de provação prolongada não foi sobre finanças, contratos, proteção legal contra golpistas familiares, embora certamente tenha aprendido muito pragmaticamente sobre esses tópicos também. Foi sobre resiliência humana fundamental, capacidade de reconstruir existência completamente destroçada, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. Foi sobre redefinir família baseado em lealdade, demonstrada através de ações sacrificiais ao invés de pressuposições automáticas baseadas em parentesco sanguíneo compartilhado acidentalmente. Foi sobre transformar vitimização temporária em agência permanente, trauma destrutivo em sabedoria construtiva, dor individual em propósito coletivo, auxiliando outros evitarem armadilhas similares. Patrícia e Ricardo fizeram escolha deliberada tentando destruir-me financeira e emocionalmente para benefício egoísta temporário. Falharam ultimamente porque subestimaram completamente capacidade
capacidade humana de adaptação, sobrevivência, crescimento através de adversidade extrema. Cada parcela paga dolorosamente durante 4 anos fortalece-me progressivamente ao invés de quebrar-me permanentemente como planejaram provavelmente. Cada sacrifício necessário construiu disciplina, resiliência, determinação que nunca teria desenvolvido sem pressão extrema, forçando o crescimento desconfortável. Não agradeço pela traição, nem perdoo completamente ações deles, mas reconheço serenamente que a adversidade superada fortaleceu substancialmente caráter, clarificou valores autênticos, ensinou lições profundas sobre natureza humana, confiança discernida cuidadosamente ao invés de concedida ingenuamente, valor intrínseco independente de validação externa ou circunstâncias materiais temporárias. Aquela tarde fatídica quando Patrícia apareceu sorrindo manipulativamente com um bolo envenenado de culpa familiar, marca simultaneamente fim devastador de ingenuidade anterior e início desafiador de existência reconstruída. Conscientemente, deliberadamente, autenticamente. Ela e Ricardo podem ter roubado dinheiro, destruído temporariamente estabilidade financeira, causado sofrimento prolongado, mas falharam completamente no objetivo implícito de destruir-me permanentemente, irreversivelmente. Renasci mais forte das cinzas da devastação deles como fênix determinada, resiliente, triunfante, e essa vitória existencial transcende infinitamente qualquer valor monetário recuperado ou não recuperado ultimamente. Marina permanece até hoje a amiga mais próxima. Leal, irmã verdadeira, em todos sentidos significativos fundamentais. Doutora Helena Tornocé, mentora profissional ocasional, oferecendo orientação jurídica voluntária quando casos complicados surgem através de trabalho voluntário meu. Sérgio mantém contato esporádico atualizando-me sobre localizações ocasionais de Patrícia e Ricardo, quando conseguem empregos formais temporariamente permitindo penhoras salariais renovadas. Dr. Carlos do Banco enviou nota pessoal parabenizando-me pela quitação completa, mencionando que meu caso serviu internamente como exemplo de negociação colaborativa, bem-sucedida, beneficiando mutuamente banco e cliente, ao invés de litígio destrutivo oneroso. Cada relacionamento construído ou fortalecido através de adversidade representa riqueza verdadeira, patrimônio genuíno que nunca poderá ser falsificado, roubado, destruído por golpistas oportunistas explorando bondade alheia temporariamente. Se você está atravessando situação similar de traição familiar, fiança fraudulenta, devastação financeira causada por pessoas que deveriam proteger-lhe, ao invés de explorar-lhe, saiba profundamente que recuperação é possível absolutamente. Não será fácil, rápida ou completa necessariamente, mas é viável com determinação persistente. Suporte comunitário solidário, recursos profissionais adequados, recusem aceitar passivamente papel de vítima permanente e indefesa. Lute estrategicamente e inteligentemente, implacavelmente pela justiça merecida, não apenas para benefício próprio egoísta, mas para potenciais vítimas, futuras que perpetradores inevitavelmente visarão novamente se permitidos operar impunemente. Busque terapia profissional processando o trauma adequadamente sem internalizar. Culpa que pertence exclusivamente aos perpetradores. Redefina a família baseado em lealdade demonstrada ao invés de pressuposições automáticas sanguíneas. Transforme dor individual em propósito coletivo, auxiliando outros a evitarem armadilhas similares. E, principalmente, nunca, jamais permita que ações maliciosas de outros definam permanentemente seu valor intrínseco. Capacidade de reconstruir existência significativa, potencial de prosperar autenticamente após a adversidade extrema. Hoje, Patrícia trabalha esporadicamente quando consegue empregos temporários. Porcentagem de salário sendo penhorada automaticamente depositada mensalmente em minha conta bancária. Não é exatamente cenário ideal glorioso de ela trabalha para me pagar como título surrere dramaticamente, mas é responsabilização legal tangível, justiça restaurativa parcial. Validação contínua de que luta valeu ultimamente apesar de frustrações financeiras persistentes. E isso, combinado com reconstrução completa de vida própria independentemente de ações deles, representa a vitória verdadeira, transcendendo infinitamente recuperação monetária completa, impossível provavelmente. Se você gostou desta história de superação, resiliência e reconstrução após traição familiar devastadora, por favor, curta este vídeo, inscreva-se aí no canal e compartilhe suas impressões nos comentários abaixo. Sua história de superação também merece ser contada. Para ouvir a próxima história, clique na tela. Obrigada por assistir e lembre-se sempre: você é infinitamente mais forte, resiliente, capaz do que qualquer traição pode fazer parecer temporariamente. A adversidade fortalece quando enfrentada corajosamente, ao invés de quebrar quando aceita passivamente e resignadamente.